E aí, professor, monitores, tudo bem? Vamos começar aqui nosso trabalho de entrevista e pesquisa sobre mulheres empreendedoras. Primeiro, fazer a introdução, né? Prezada participante, essa entrevista faz parte de uma pesquisa desenvolvida como atividade de avaliação da disciplina de Introdução à Administração do curso de graduação em Administração da Universidade de Brasília, ministrado pelo professor doutor Diego Mota Vieira. Cabe ressaltar que o propósito desse projeto é meramente acadêmico e tem como objetivo principal gerar conhecimento acerca do tema empreendedorismo. Com sua autorização, a entrevista será gravada e disponibilizada em um canal específico do site no YouTube. Dessa forma, será disponibilizado à comunidade acadêmica e ao público em gerar um acervo de entrevistas com mulheres empreendedoras do Distrito Federal. Caso tenha interesse nos resultados ou qualquer dúvida sobre o trabalho, entre em contato com o próprio professor Diego Mota Vieira por meio do e-mail que depois eu te envio, e agradecemos desde já a sua importante participação na pesquisa. Então, parte 1 aqui da nossa entrevista. Como tudo começou, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a história de vida, primeiro, antes do empreendedorismo em geral. Eu sou formada em agronomia, né? Sou engenheira agrônoma. E desde pequena sempre gostei muito dessa coisa de campo, animais, de plantas. E aí quando eu fiz agronomia, assim que eu me formei, quando eu saí, eu fiquei pensando assim, qual fazenda eu poderia trabalhar. E aí eu percebi que não tinha nenhuma fazenda assim muito aqui perto de Brasília. E aí eu decidi fazer um curso de paisagismo, porque eu acreditava na época, né, que seria melhor, porque as casas, muitas casas, condomínios que têm jardins, e foi quando tudo começou, há 20 anos atrás, que eu me formei em 2003, aí no final de 2003, em 2004 eu fiz o curso de paisagismo, aí eu comecei com a empresa. Legal. Eu queria saber de você, o que significa ser empreendedor? Eu acho que é um estilo de vida, não sei, ser empreendedor é você querer produzir e fazer as coisas produzirem, assim, né? Ser empreendedor é você conseguir transformar uma coisa que você gosta em negócio, né? Porque eu, por exemplo, eu amo plantas, então eu consigo ganhar dinheiro fazendo isso. Eu acho que é importante você gostar do que você faz. Entendi. Legal. E você se considera empreendedora? Com certeza. Com certeza. Tem 20 anos e eu acho que a minha empresa está indo bem, a gente está conseguindo ter uma renda legal, assim, a empresa está se sustentando, eu nunca precisei de trabalhar com outras coisas. Desde que eu me formei, eu tenho trabalhado com isso, cada vez eu me sinto mais... com mais experiência, né? E produzindo melhor. Legal. Para. Próxima pergunta. Que tipos de habilidades e conhecimentos você precisa para administrar seu negócio? Bom, eu acho que a administração é uma coisa bem importante. No meu caso, na minha empresa, eu preciso ter o conhecimento em plantas, né? Na parte de produção de plantas, mas eu tenho que conseguir gerenciar, organizar a equipe, porque a gente não trabalha só fazendo jardim, a gente trabalha com manutenção de jardim, a gente trabalha fazendo projetos, então você tem que ter uma visão geral. E eu acho que essa parte de administração é bem importante, a parte de recursos humanos, assim, saber lidar com os funcionários, né, no dia a dia, conseguir organizar compras, porque eu consigo lucrar se eu consigo comprar por um valor melhor, entendeu? Passar um orçamento certo. Porque às vezes tem gente que passa o orçamento e faz um cálculo todo errado e quando vai ver, às vezes tem prejuízo na hora que você está fazendo. Então isso também é algo bem importante. Entendi. E por que você decidiu abrir o próprio negócio? Não sei, eu acho que foi tudo acontecendo, assim. Eu me formei, eu não queria trabalhar para ninguém e aí eu conheci que hoje é meu atual marido, no curso também, os dois apaixonados por isso, e começamos a trabalhar, e foi dando certo, e a coisa foi crescendo, e foi dando certo, assim. Mas eu não tinha muito perfil de uma pessoa que conseguiria ser um funcionário público, ou trabalhar numa outra empresa, eu não tenho muito perfil, eu acho que eu sempre nasci com essa coisa de querer organizar, ser mais líder, tal, e aí eu me encontrei nessa questão de montar a empresa, né? E por que nesse ramo? Paixão mesmo, assim, desde pequena
Na verdade, pra ser bem sincera, eu sempre pensei que eu ia trabalhar com animais. Eu, desde pequena, eu queria ser veterinária. E aí, quando eu fiz agronomia, eu fazia hipismo quando era pequena e tal, e eu sempre pensei que eu ia trabalhar numa fazenda, com gado, com cavalo, com essas coisas. Então eu sonhava com isso. Mas quando eu me formei, aí veio na minha cabeça aonde que eu ia trabalhar, né? Aí vem a realidade, assim, eu não conhecia nenhuma fazenda, nenhum fazendeiro que tinha alguma fazenda, queria me contratar, e eu não queria também morar na área rural. Porque eu também sonhava em ser mãe, ter filhos, tudo. Então aí ficou uma coisa assim, muito. Eu falava, gente, mas se eu tiver filho e morar na área rural, como é que eu vou ser engenheira agrônoma? Aí a única coisa eu teria que fazer um concurso para a Embrapa, também não queria muito. E aí o paisagismo, não sei, fiz esse curso, gostei, comecei a trabalhar. Hoje em dia eu só imagino tendo animais de estimação mesmo, porque eu nem me imagino trabalhando assim em fazenda nem nada. Eu amo meu trabalho, amo mesmo. Então, pra você começar nesse ramo, foi um meio de você se aproximar do meio rural, que você tinha tanto sonho de trabalhar. Eu sempre fui muito ligada na natureza, sempre muito ligada na natureza. Então, assim, é a maneira que eu me sinto mais conectada, mais feliz e tal. Então, assim, eu queria trabalhar com plantas, só que eu queria morar na área urbana e ter uma vida mais urbana. Então, eu somei as duas coisas. Entendi, Foi acontecendo e acabou dando certo. Legal. E por que você decidiu... não. E como você começou a botar essa ideia em prática? Tudo começou, assim, bem iniciante, assim, bem amador. A gente não tinha nenhum funcionário, eu que pegava a enxada mesmo, pegava o facão e fazia as manutenções, eu e meu marido, a gente começou querendo, com aquela vontade de fazer dar certo mesmo, assim, a gente não tinha, mesmo eu sendo formada em agronomia, eu era muito crua, muita coisa, porque a gente às vezes faz a universidade. Às vezes a gente não tem tanta maturidade e não percebe a importância das informações que dão. Então, às vezes, você tá com aquele jeito assim, meio de adolescente ainda. Eu não prestava assim tanta atenção como deveria nas aulas. Então, eu me formei, muita coisa eu aprendi depois. Fui aprendendo na prática. Então, quando eu me formei, eu tava assim, bem amadora mesmo, e aí eu fui aprendendo e amando e vendo os resultados e fui crescendo. Sim. Mas no início foi assim, a gente mesmo pegando facão, a gente pegando enxada, a gente fazendo, aí depois de um tempo que a gente contratou assim um outro funcionário na diária para ajudar a gente. Hoje mesmo fui montar uma parede verde e fiquei lá o dia inteiro, assim, cara. Eu fazendo os vasinhos, porque isso é uma paixão, né? Eu acho muito importante você fazer o que você ama, porque eu acho que principalmente uma coisa que é trabalhar com plantas e animais, porque eles respondem a esse amor que você dá pra eles, né? Sim, que legal. E eu vejo que, tipo assim, não é só nesse ramo que você tem que botar só apenas a teoria, né? Porque a prática conta muito. A prática conta muito. Na verdade, eu acho que qualquer emprego que você for começar, você tem que ir tentando ver, porque a prática, é lógico que a teoria é muito importante, mas é a hora da prática que você consegue ter ideias e se você realmente gostar daquilo que você faz, você não vê como um problema, às vezes os problemas que aparecem, você vê como um desafio. Você fala assim, não, eu quero melhorar isso, eu quero aprender isso. Legal. E aí você vê como um desafio, porque lidar com pessoas não é fácil. Por exemplo, lidar com um cliente, às vezes você pega um cliente complicado, às vezes você pega funcionário também que te dá um trabalho, que a pessoa não tá muito com vontade de trabalhar, então você tem que motivar, você tem que tentar puxar o melhor de cada pessoa. Então, assim, o dia a dia de um empreendedor não é tão fácil. Mas se você faz o que você gosta, se torna fácil. Entendeu? Eu, por exemplo, eu amo tanto o meu trabalho que eu não me incomodo se é segunda-feira.
Chega segunda-feira e fala, beleza, hoje é mais uma semana começando e tal. Porque eu nem vejo a semana passando, porque é muito gostoso. Você imagina assim, um dia você tá num lugar, outro dia você tá em outro, aí você tá montando um jardim, aí o cliente fica satisfeito, aí você vê uma planta respondendo, outra, um lugar que às vezes tá todo destruído, de repente ficando bonito. Então, pra mim é muito gratificante, assim, eu gosto bastante. E quais foram os desafios e obstáculos enfrentados? Eu acho que no início foi muito essa falta de conhecimento. No começo, principalmente no começo, você apanha muito pela imaturidade, assim, pela falta de experiência mesmo. Aí você começa, você vai fazer um orçamento, você faz às vezes orçamento com os cálculos tudo faltando coisa. Eu mesmo, no meu caso, eu não fazia tão bem, por exemplo, a adubação, a contagem do número de plantas ficava assim meio ralo. Então, assim, você vai aprendendo tudo isso, observando, com o tempo. Então, assim, você tem que ter paciência. Até quando você acaba de se formar, eu acho que um cliente, ele até sabe que você não tem tanta experiência, né? Então, não dá nem pra ele também te exigir muito, porque você também nem vai cobrar muito. Então, com o tempo é que você vai aumentando um pouquinho o orçamento, porque você vai somando toda a sua experiência. Mas pra mim, eu acho que o maior desafio que eu tive durante todos esses anos é chegar numa equipe bacana. Legal. Você ter uma equipe bacana faz toda a diferença. Porque assim, cliente mais chato, às vezes você pega um cliente mais chato e tal, mas você ter uma equipe que te dá um bom suporte, uma equipe que trabalha e veste a camisa da empresa, é o que faz a diferença. Eu já tive, assim, funcionários muito difíceis, que a gente já passou por muita coisa. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo até a selecionar, ver qual que vale a pena investir, ver qual que vale a pena melhor cortar fora da equipe, que você vê que a pessoa não vai dar mais do que aquilo que ela está dando. Então, assim, são coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo e é o maior desafio. Eu acho que para um empreendedor, a equipe é o maior desafio. Entendi. Legal. E puxando esse assunto também, você abordou que começou com seu marido, né? E queria saber qual foram os seus maiores apoiadores. Desde o início até agora. O meu maior incentivo, assim, a maior fonte de incentivo que eu tive, que assim é aquela coisa que eu pensava assim, tem que fazer dar certo, foi o fato de eu ter engravidado. Então, assim, eu não queria ter que voltar para casa dos meus pais, eu queria fazer dar certo, eu queria muito que nossa empresa desse certo para eu continuar tendo a nossa independência. Então, assim, tanto eu quanto o Sérgio, né, que é meu marido, a gente lutou e fez fazer dar certo, assim, tipo assim, não tinha um plano B. O plano B é fazer o A dar certo, entendeu? A gente não pensava em virar outra coisa, ou trabalhar com outra coisa. A gente queria que desse certo e que a gente queria fazer dar certo. Então, assim, a gente nunca pensou muito nos desafios, a gente nunca pensou muito no que seria difícil ou não seria difícil. A gente tinha que dar certo e vai dar certo. Porque a gente tinha que de repente a gente virou adulto. Então a gente não tinha muito pra onde correr. Margem de erro, né? A gente tinha que pagar a escola, a gente tinha que pagar condomínio, então a gente tinha que fazer dar certo. Legal. Eu acho que o maior incentivo é às vezes você sair da sua zona de conforto. Às vezes a zona de conforto é isso, você morar com seus pais, quando você sai da sua zona de conforto, você pensa de qualquer maneira que você tem que dar certo. Então, assim, quem que são os meus maiores apoiadores? Eu acho que é exatamente a minha família. Meus pais eles me apoiaram bastante, eles nunca ficaram pensando que poderia dar errado, mas eu acho que o maior parceiro mesmo, acho que sempre foi o Sérgio, que é o meu sócio, meu marido e esses anos todos juntos, assim. Legal. E você já sofreu alguma dificuldade na sua trajetória como empreendedora por ser mulher? Eu trabalho com homens, né? Assim, eu trabalho com uma equipe de jardineiros. Então, isso é algo que pra mim, tem horas que eu até já me acostumei um pouco, mas sempre é muito difícil. Porque é pessoal que às vezes, até por um pouco de ignorância, não ter tanta oportunidade de estudo, eles são muito machistas. Então, assim, eles me tratam. Eu sinto que eles me tratam diferente
que nem eles tratam o Sérgio. Isso daí não adianta falar assim que isso não existe. Só fala que não existe um homem que fala que não existe, porque não sente na pele, assim. Mas eu tenho funcionários muito bons que não me tratam diferente, que eu sei que não me tratam. Mas eu já tive muito problema com alguns que eram muito machistas e achavam que não precisava de ter muito respeito por mim. Entendi. Então eu já tive, assim, que às vezes eu tenho que ser muito mais dura do que o Sérgio é, às vezes, pra conseguir o respeito deles. Entendeu? Isso é meio chato. Imagina. Pois é. E você já tinha algum contato com a administração de empresas? Eu nunca fiz curso de administração de empresas, não. Assim, na UNB também a gente teve introdução à economia, mas eu não tive introdução à administração, não, eu aprendi mesmo na prática. Na marra mesmo. Na marra. Na marra. E o que mudou na sua vida após abrir um negócio? Eu acho que são os sonhos. Assim, você, principalmente por fazer o que gosta, você passa a ter uma vida um pouco mais leve. Eu acho assim a minha vida bem mais divertida até depois essa minha vida adulta. Eu gosto mais até do que a minha vida de adolescente, de criança e tal. Porque eu acho que pelo menos, eu me tornei uma pessoa bem mais segura, mais confiante. Assim, porque eu sei do meu potencial, sabe? Então, assim, eu me sinto feliz de estar fazendo o que eu gosto, as pessoas me respeitam por conhecerem meu trabalho. Então, assim, eu me sinto uma pessoa bem mais segura mesmo, assim, mais feliz e mais satisfeita, porque eu sei que eu tô fazendo, que eu tô no caminho certo. Entendeu? Que eu já me encontrei profissionalmente, então eu acho que isso é bem legal, assim, algo que eu gosto mesmo de fazer. Então agora vamos um pouco pro lúdico aqui. Se você pudesse escolher, tipo assim, no mundo hipotético, o que você estaria fazendo daqui 5 anos? Qualquer coisa. Daqui 5 anos? Daqui a 5 anos. Eu não sei, assim, profissionalmente? Sim. Não, eu quero continuar com a minha empresa. Eu não queria mudar de jeito nenhum meu nome. Assim, o que eu quero é que os meus filhos vão entrando também. E aí, às vezes, eles vão assumindo mais a empresa, né? Daqui 5 anos, aí meu filho já vai estar formado, tudo. E aí, de repente, ele assume mais a empresa para, de repente, eu conseguir viajar mais. Legal. Assim, não profissionalmente eu tô satisfeita, mas eu queria poder ter mais tempo para estar viajando, para, de repente, dar uma desacelerada. Eu queria, daqui 5 anos, às vezes, poder conseguir desacelerar mais. Deixa eu calma, dá uma... Os dois ali. Os gatos. Tudo certo. Partir para o desenvolvimento e condução do negócio. E o seu desenvolvimento, seu negócio reflete quem você é? Acho que sim. Eu sou uma pessoa que sou muito ligada à natureza, assim, eu gosto de natureza. Então, assim, eu trabalho com isso. Eu, por exemplo, aqui na minha varanda é cheio de plantas. Então, assim, eu trabalho com plantas, eu trabalho o dia inteiro. Mas chega de noite, eu gosto de ir ali, ver, molhar, cuidar. Então, eu acho que reflete, sim. E como está estruturado o seu negócio hoje? Pessoas envolvidas, funcionários, sócios, local de trabalho, empresas parceiras, fornecedores. Como é que tá isso? Bom, a estrutura é uma estrutura simples, assim. É eu, meu sócio, aí a gente tem 19 funcionários, são jardineiros. Mas a gente ainda não tem nenhum gerente. Quem gerencia, quem organiza, é tudo eu e ele. Então a gente vai... a gente tem aqui o nosso escritório que é em casa mesmo, então quando eu tenho que trabalhar no computador eu trabalho aqui, só que eu tenho muitos condomínios assim que a gente trabalha. Então a gente vai até esses condomínios e fiscaliza, organiza. Então todos os dias meus funcionários, eles me mandam me fala o serviço que foi realizado, me manda as fotos. Então, assim, eu tenho todo esse contato com eles todos os dias. A gente trabalha só de segunda a sexta, né? Sábado e domingo a gente não trabalha, né? Feriados. E é uma empresa mais enxuta. Mas, assim, a gente tem esses 19 jardineiros, né? E eu e o meu sócio. Legal. E o que o seu produto ou serviço tem de diferente dos outros? Eu acredito que o nosso diferencial é exatamente essa atenção que a gente dá.
Tipo assim, os nossos jardineiros, eles são supervisionados o tempo todo, assim. A gente não deixa eles sem a supervisão. Então, assim, a gente tem um contato direto o tempo todo. De manhã, normalmente eu já falo, assim, se eu vejo que tem um ou outro com dúvida. Então, a minha equipe, eles gostam muito. Porque eles não ficam assim, soltos, assim. Eles gostam porque eles não se sentem muito perdidos. Eles sabem o que eles precisam de fazer, o que eles precisam de demonstrar. Então, assim, o tempo todo eu tô dando, olha, gente, isso aqui, essa planta aqui não tá legal, vamos botar um adubo, tem que molhar mais, tem que... Então, eles são o tempo todo, eles têm essa orientação. Então, eles não ficam soltos. Aí, o que acontece? Os jardins, a planta, ela responde. E aí, cada hora os jardins vão ficando mais bonitos, mais bonitos. Legal. Então, eles também ficam satisfeitos porque o trabalho deles aparece, né? Porque a planta não é só molhar. As pessoas pensam assim, a planta faz fotossíntese, só molhar tá bom. Não, é muito mais do que isso. Então, assim, a gente orienta eles. Então, eu sinto que eles ficam felizes porque eles também recebem muito elogio pelo trabalho que eles realizaram. E o seu produto... Como é que você se mantém informado sobre o mercado em que você atua? Eu gosto muito de ver, assim, às vezes, ideias de outros paisagistas também, coisas, eu sempre conversando em lojas, assim, a gente vai comprar, vejo lançamento de novas plantas, eu sempre conversando até com os vendedores, gosto de ver vídeos, entrevistas, podcast, então, assim, muitas vezes eu até... me informo, assim, mais ou menos, pelo Instagram, porque as pessoas compartilham Pinterest, ideias de combinação de plantas. Então, assim, tem muitas plantas que às vezes entram nova no mercado, o pessoal já me avisa, me informa, olha, chegou tal planta, e aí eu vou vendo, assim, de outras ideias, a gente também vai construindo uma nova ideia também, né? Ideias para jardim, sempre tem que estar... Jardim, ele também... Tem uma época que tem a moda de tal planta, daqui a pouco você não se usa mais aquela planta, usa mais a outra. Então tem muito isso também. É muito moda também. Há uns anos atrás, lá para décadas de 90, usava muito pingo de ouro. O tempo todo pingo de ouro. Aquelas cerquinhas de pingo de ouro. Ninguém usa mais isso. Não. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ir modernizando também. Entendi. E você considera seu meio de mercado, assim... reduzido e está em expansão contínua ou deu uma brecada nos últimos anos? Eu acho que está em expansão. As pessoas, cada hora, assim, elas estão vendo o tanto que um jardim bonito valoriza. O condomínio, a casa, é como se fosse a moldura do quadro. Você pode ter um quadro lindo, às vezes você não coloca uma moldura legal. O que eu percebo, assim, que um jardim, ele mexe com os sentimentos das pessoas. Então, assim, às vezes um jardim bonito, um jardim muito bonito, às vezes o piso está até um pouco sujo ou está meio encardido, as pessoas não reparam. Agora, quando o jardim está muito feio, seco, com plantas mortas, cheio de terra, as pessoas têm aquela impressão de que o jardim, que o condomínio é mal cuidado. Aí acha que a casa tá abandonada, que a casa tá... E às vezes não tá, até tá arrumadinha, mas o fato do jardim tá abandonado, você fica com aquela impressão de coisa largada. Então, assim, eu acho que... E isso, quando você vê um jardim muito bonito, bem cuidado, você fala, nossa, mas esse condomínio, eles investem, é um condomínio chique. Então, assim, cada hora mais as pessoas estão vendo a importância do paisagismo. Então, eu acho que é um mercado que cada hora tá mais em expansão. Legal. E você consulta ou envolve seus colaboradores nas tomadas de decisões do seu negócio? Tipo assim, todas ou às vezes você toma mais à frente? Como é que funciona? Não, a maioria das vezes eu decido muito com o Sérgio, né? Dependendo. Mas se é uma coisa assim de uma manutenção, a gente está cuidando de uma planta e tal, eu pergunto às vezes. Porque como a pessoa que está lá, muitas vezes ela que está lá no dia a dia, ela já tem uma rotina diferente. Então, às vezes, não dá pra mim chegar e mudar toda a rotina da pessoa. Por exemplo, de manhã molha, de tarde faz tal coisa, porque ela sabe até a posição mais do sol, se ali tá batendo muito sol pra ela tá molhando, né? Então, assim, muitas vezes eu pergunto pra eles, o que vocês acham? A gente inverte o horário de molhar, a gente faz a adubação... Então, assim, eu converso com eles, mas tomada de decisão, assim,
se tem que adubar ou se tem isso aqui, normalmente eu decido com o Sérgio. Legal. Tá filmando aí? Tá certo. Vai. Vê aí. Pode ter certeza. Tá? De boa, então. E como são selecionados os colaboradores? A gente faz uma entrevista, né? E vê, assim, normalmente a gente chama por indicação. Então, alguém indica a gente dá uma avaliada no currículo e tal. E aí, às vezes, a gente chama ele, assim, para trabalhar 2 dias na diária só para conhecer o trabalho dele, para ver se realmente... Porque, às vezes, a pessoa fala que conhece isso, aquilo, mas na prática é que você vai ver se realmente conhece. Aí, sim, se a gente vê que a pessoa realmente é uma pessoa de iniciativa, que é uma pessoa proativa, aí a gente chama para trabalhar. Voltando um assunto anterior que você abordou sobre os clientes, né? E eu queria saber qual é a influência deles no seu negócio. Se eles, tipo assim, têm muita influência em onde você vai colocar as plantas, onde você vai, né, arquitetar tudo. O cliente, assim, eu tenho que agradar aquele cliente. Porque, assim, um jardim, ele pode ser construído de muitas formas. Tem muitos estilos de jardim. Tem jardins mais densos, tem jardins mais, assim, mais monocromáticos, mais folhagens. Aí tem jardins mais coloridos, mais floridos, né? Mais secos, já de cactos e tal. Aí tem jardins mais aquele estilo mais europeu. Então, assim, o que eu vou fazer? É lógico que eu vou tentar fazer uma coisa que combine com a arquitetura do local, né? Uma arquitetura mais moderna, você bota... Mas eu preciso de agradar aquela pessoa que vai morar. Então, assim, a primeira coisa que eu faço é saber do cliente o que ele espera. Porque é pra ele, não é pra mim, né? Em relação à manutenção, não. A manutenção eu tenho que tomar decisões porque muitas vezes o cliente não sabe. Ele não sabe a época de adubar, então eu oriento ele. Agora, quando eu vou criar um jardim, eu preciso saber a opinião da pessoa para eu fazer o que ela quer, o que ela espera daquele jardim, né? Já teve casos, tipo assim, do cliente interferir muito no trabalho e atrapalhar o desenvolvimento do paisagismo? A maioria dos clientes, assim, eles são mais leigos. Não sabem muito o que é a planta e tal. As pessoas até, eu tenho uma plantinha aqui e tal, mas normalmente eles não interferem muito, porque eu acho assim, quando a pessoa, ela entende muito, ela mesmo quer fazer, então ela nem contrata. Quando ela contrata é porque ela não sabe fazer aquilo. Então, assim, normalmente ela confia no que eu tô falando pra ela. Então, assim, eu nunca tive, assim, um problema, assim, de... nossa, essa pessoa interferiu que eu nem consegui fazer o trabalho. Normalmente eu tento explicar de uma maneira mais técnica. Porque, por exemplo, se a pessoa cismar... Não, eu quero botar esse antúrio aqui. Aí eu falo, mas aqui bate muito sol, eu não posso botar essa planta aqui. Aí a pessoa entende. Se a pessoa bater o pé, eu falo, tá bom, eu boto aqui. Mas se queimar tudo, é culpa sua. Mas normalmente isso nunca aconteceu. Entendi, legal. Pelo menos, né? A pessoa também não gosta de gastar dinheiro à toa. Pois é. E voltando ao assunto dos funcionários e colaboradores, quais benefícios são oferecidos aos seus colaboradores e funcionários para que eles se sintam mais motivados? A gente dá, né? Que na verdade não são benefícios, aí são por lei, né? Tem um salário, né, que a gente tenta botar bem acima do que o restante até paga, vale transporte, vale alimentação, e aí todo mês uma bonificação para aquele funcionário que fechou o mês sem faltas, a gente dá uma cesta básica. Legal. Então aí eu compro uma cesta básica e eu procuro aquela mais caprichada, com o arroz de 5 quilos, que eu sei que isso ajuda bastante porque o arroz está caro. E no final do ano a gente sempre dá uma bonificação de Natal também, que normalmente a gente gosta até de dar dinheiro, porque para eles poderem comprar o que eles quiserem, né? Porque Natal, às vezes quer comprar presente pro filho, alguma coisa, ajudar lá na ceia da família, a gente dá dinheiro para eles. Beleza. E partindo para o final da nossa entrevista, o que você pensa para o futuro do seu negócio? O futuro que eu enxergo, assim, um futuro muito bom, é isso, assim, a gente também trabalha no nosso ramo, a gente também tem, junto com o paisagismo, a gente tem
um negócio que é de reforma de casa, assim. A gente compra a casa, dá uma reformada e vende. Então, assim, o que eu desejo? Eu queria muito que meus filhos, né, meus filhos entrassem e ajudassem a gente a ampliar mais ainda esse negócio. Né, e que eles cada vez fossem assumindo mais, ajudando mais, assumindo mais a nossa empresa, com que a gente tivesse até mais tempo para poder dar uma... que eu tô falando, assim, dar uma viajada, fazer essas coisas. Legal. Então, assim, eu queria muito que eles assumissem. Mas, assim, se não for, se eles não gostarem, lógico que eu não vou pressionar nada, cada um... Eu tive a minha escolha de vida, eu não vou forçar nenhum dos dois. Mas, assim, eu acho que os dois têm perfil para, de repente, estar assumindo e estar ajudando a gente, de repente, fazer a empresa até chegar num outro patamar que a gente não conseguiu. Às vezes, entrando sangue novo, vamos dizer assim, ideias novas, a pessoa às vezes consegue subir mais ainda o patamar da empresa, né? Legal. Então, assim, é isso que eu idealizo para o futuro. Que legal. E última pergunta. Que mensagem gostaria de passar para as mulheres que estão iniciando o seu próprio negócio? Eu queria, assim, a mensagem que eu passo é que eu acho que as mulheres, elas são muito fortes. Então, assim, para não desistir quando vier esse tipo de adversidade, de, a pessoa não me leva a sério porque eu sou mulher e tal, mas não desistir, porque tem muita gente que leva a sério, sim. E eu acho que o mercado de trabalho feminino tá cada hora pegando mais força, porque as mulheres, elas se mostram muito competentes, né? Normalmente elas são mais cheias de garra, assim. Tem muito homem cheio de garra também, mas, assim, tem muita mulher cheia de garra que às vezes dá um duro danado, cuida de casa, cuida de filho e ao mesmo tempo é uma super empreendedora, né? Trabalha bastante. Então, assim, eu acho que é isso, é ter otimismo e perceber que cada hora mais o mercado de trabalho tá mais aberto às mulheres. Legal. E agora, vamos para nossa apresentação, né? Queria saber o seu nome, o tipo de negócio e o nome da empresa. Meu nome é Renata Nascentes. A minha empresa é de paisagismo, manutenção e de jardins. E o nome da empresa é Cria Flora Paisagismo. Legal. Onde é que fica localizado? Localizado não, né? Não, a gente até tem um endereço da empresa, tudo, mas assim, a gente resolve muito mais, assim, por site, por telefone, porque aqui a gente atende muito aqui em casa e eu vou até o local, né? Legal. Eu vou até o local, porque o cliente está no jardim, o cliente é o jardim, né? Então eu que tenho que me deslocar até lá, quando alguém precisa de falar comigo. Então foi isso, a entrevista. Nós agradecemos demais a sua presença aqui. Eu que agradeço, obrigada. E é isso. Valeu, professor.